Salmo 23. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na tua presença, na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Pai, nós apresentamos ao Senhor nesse momento a Tua palavra, para que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha a se revelar mais uma vez nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos receber o melhor do céu, para que nós saiamos aqui, meu bom Deus, desse culto de adoração ao Senhor, de uma maneira impactada, para que nós saiamos daqui, meu bom Deus, cheios do Teu Santo Espírito, para que nós possamos romper, meu bom Deus, e ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender todo ladrão de palavra e que o Senhor venha, meu bom Deus, a tomar o lugar de excelência, que é Teu por direito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo poderoso. Nós temos a impressão, quando nós lemos esse salmo, que Davi estava com a situação dele completa e feliz. Mas, na verdade, esse salmo foi escrito num dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Eu leio esse salmo e a mensagem que o Espírito Santo me revela é que esse salmo, na verdade, era uma oração. Davi ele estava profetizando sobre a sua própria vida, porque quando ele escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido. Diga para o seu irmão, perseguido. Por uma pessoa que ele amava muito, considerava até como pai, que era Saul, o rei. Ele não estava numa situação tranquila. Ele não estava numa situação boa, confortável. Ele era fugitivo. Ele estava escondido nas montanhas, vivendo em cavernas. Ele não estava no conforto do seu castelo, do palácio. E ainda assim, ele escreveu esse salmo. Porque ele estava reafirmando para si mesmo quem era o Deus em quem ele confiava. E a minha pergunta para você, nesta noite é, nos momentos mais difíceis da sua vida, você costuma trazer à memória aquilo que te traz conforto e alegria? Porque aquilo que te traz conforto e alegria é o que vai fazer você superar os momentos mais difíceis da sua vida. Se você ficar concentrado no seu problema, na dificuldade, a dificuldade vai crescer. Mas se você colocar diante da sua vida, diante dos seus olhos, a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus vai prevalecer também. A grandeza do nosso Deus é que vai fazer com que você tenha dias melhores, quando você passa por dias difíceis, dias de luta. Porque os dias de luta, eles fazem parte desse momento que nós passamos aqui na Terra. Mas a palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos em todas as coisas. Amém. Quem crê nisso pode dizer Glória amém comigo? a Deus, aleluia. Então aqui, logo no verso 1, está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a palavra de Deus diz isso, o Senhor é meu pastor, mostra que pelo menos Davi naquele momento, obrigado, Deus te abençoe, Davi, que Davi naquele momento, ele tinha a sua identidade muito bem definida. Ele sabia quem era o Senhor da vida dele. Na última vez que estive aqui, eu falei foi justamente sobre o senhorio de Jesus Cristo. Quem se lembra? Diga amém. Amém. E Davi, ele sabia quem era o Senhor da vida dele. Quando nós sabemos quem é o Deus da nossa vida, quem é o Deus que resgata, quem é o Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para superar os desafios do dia a dia, nós confiamos cegamente. Diga para o seu irmão, você precisa confiar cegamente. Quando você confia cegamente, você não coloca obstáculos para o tamanho do seu Deus.
Você não coloca obstáculos nem dificuldades para o tamanho do milagre que Deus precisa provocar na sua vida. Eu creio dessa forma. Aleluia. Então ele está dizendo, eu sei quem é o meu Senhor e ele é também o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu te lembrar de uma coisa. É justamente no momento da dificuldade, no momento do desafio, no momento das portas fechadas que você tem que lembrar que a provisão jamais faltará na sua casa, nos seus celeiros, na sua despensa. Aquele que confia no Senhor, aquele que entregou a sua vida para Jesus, pode descansar, pode confiar que nunca vai faltar a provisão, o pão, para que você possa ser honrado pelo nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Diga para o seu irmão, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A palavra continua dizendo que ele me faz repousar em pastos verdejantes. De vez em quando a gente sente assim um peso tão grande nessa jornada, nessa caminhada. Parece que... Você não, né, Ju? Glória a Deus por isso, né? Cheio de energia. Amém. Mas quando você vai chegando assim aos 40, 45, 50, como é o caso do pastor, de vez em quando a gente sente um cansaço, né? E eu quero te lembrar que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Amém. Leva-me, ele nos leva para junto de águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso descanso está no Senhor. O nosso descanso significa não só relativamente às coisas naturais, mas principalmente às coisas espirituais. Nós precisamos buscar refúgio em quem pode nos dar, que é o nosso Deus. Porque muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, estão buscando descanso e solução para os seus problemas em terapeutas. Talvez pessoas que leem a palavra, leem, mas só fica no nível do racional, porque aquilo não entra no espírito dela e ela não deixa Deus trabalhar, não deixa o Espírito Santo trabalhar. Nós precisamos entender que o nosso descanso está em quem nós confiamos, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Porque se nós confiamos, nós temos descanso nele. Quantas vezes você já fez uma oração? Eu já fiz. Esse ano, essa oração várias vezes. Pai, eu estou cansado. Eu preciso que o Senhor alivie o peso, porque foi promessa do Senhor Jesus. Ele disse que o jugo dele era leve e suave. E muitas vezes a gente está carregando peso desnecessariamente, porque a gente não está entregando para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a entregar peso, o peso que você está carregando hoje, nas mãos do nosso Deus. Talvez você esteja com algum peso de consciência. E peso de consciência geralmente está relacionado a pecado, a erro, a falha. Sabe que está errando, mesmo estando na presença de Deus? Eu quero te convidar nesta noite a entregar esse fardo para o Senhor Jesus. Como é que você tira um peso das suas costas de pecado? Pedindo perdão a Deus e não pecando mais. Seguindo por um caminho completamente oposto àquele que vem seguindo. É fazer 180 graus. Eu já vi alguns pastores falando em fazer 360 graus. Não pode fazer 360 graus, porque 360 graus é uma volta completa, você volta para o mesmo caminho. Você pode fazer só 180, que vai dar as costas para o pecado e seguir em direção à luz. Amém, meus irmãos? Entregue o seu peso, o peso que você está carregando nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus nos garante que Ele vai nos aliviar. Isso, inclusive, foi dito por Jesus também. Jesus diz para a gente entregar para Ele o peso, porque Ele vai nos aliviar. A palavra do Senhor diz isso. Vinde a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, se você quer anotar. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, justiça. Mateus 11, 28.
Mateus 11, 28, o anterior, correto? Justiça. A gente se sente injustiçado tantas vezes. Tantas coisas acontecem que nos fazem dizer, isso não poderia estar acontecendo comigo porque eu sou filho de Deus. Eu não poderia estar passando por essa situação. Pai, isso é injustiça. Eu tento fazer todas as coisas certas, eu tento andar no teu caminho, e parece que quanto mais eu ando, mais fechadas se tornam as portas. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Só que muitas vezes, para nós chegarmos aonde nós desejamos, nós precisamos enfrentar situações que não desejamos, que não queremos, situações de injustiça, justamente para nos testar a nossa fé, para testar em quem confiamos. Nós vamos relaxar quando nós formos injustiçados, nós vamos culpar o nosso Deus, como a gente vê muitas pessoas fazendo, ou nós permaneceremos onde nós fomos colocados? Porque se nossa fé está fundamentada em Deus, se nossa fé está fundamentada naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, aconteça o que acontecer, nada, nem ninguém me tira da presença do nosso Deus. Seguir firme na presença, no caminho, não é fácil. Porque nós somos tentados a todo instante, a todo tempo, a murmurar, a falar mal da situação, a falar mal do trabalho, a falar mal de patrão, a falar mal de quanto nós ganhamos. Porque muitas vezes a gente olha para essas situações todas e diz, isso é injusto, eu estou trabalhando muito e ganhando pouco. Quem está trabalhando muito e ganhando pouco? Se é injusto, você tem que confiar que o nosso Deus vai te fazer caminhar por veredas de justiça. Amém. E até você alcançar a vereda da justiça, pode ser que você seja afrontado, porque o nosso inimigo, a única coisa que ele deseja é fazer com que a gente se perca na caminhada, na jornada. Porque para sair do ponto onde nós estamos e chegar no ponto onde nós desejamos, nós precisaremos seguir por um caminho. E esse caminho, na maioria das vezes, é tortuoso, mas tenha a curva que tiver, subida ou descida, em todas as situações, o nosso Deus estará presente na sua vida. Quem crê diz amém. Amém. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero dizer para você o seguinte, aconteça o que acontecer, existe uma proteção, existe uma mão poderosa guardando a sua vida. Eu creio. Amém. Às vezes, lá em casa, a gente está assistindo algum filme de suspense, eu assisto muito filme de suspense lá com a minha sobrinha, principalmente, minha companheira de filme. E nos filmes de suspense, eu fico assim muito compenetrado no filme, me assusto no filme, me assusto com frequência. Minha sobrinha fica morrendo de rir, né, de mim. Mas é porque aquilo eu estou vivendo aquilo que a televisão mostra, mas eu sei que aquilo que a televisão mostra é uma ficção. E tudo foi criado, os diálogos, a música, o enredo do filme, para me assustar em determinado momento. Para te assustar. Mas eu sei que aqui do lado de fora, esta realidade, nada me mete medo. Nada pode meter medo na sua vida, nada pode te assustar. Sabe por quê? Porque você tem que ter certeza que ainda que você passe por uma situação extremamente difícil, dolorosa e de medo, existe uma proteção do Senhor sobre a sua vida. Existem anjos determinados a estarem ao seu redor, te guardando do inimigo. O inimigo ele está ao redor dos anjos que te guardam. Amém. E o inimigo ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Aleluia. Porque leão é um só. É o leão da tribo de Judá. Amém. Ainda que eu passe por um vale de sombra, ainda que seja uma noite escura,
ainda que eu seja aterrorizado pelos meus próprios medos, os meus próprios vacilos, os meus próprios fantasmas, as minhas faltas de habilidade para determinada coisa, nada disso me mete medo, porque eu sei que o meu Senhor, não temerei mal nenhum, porque o nosso Deus está comigo, está com você, está com a sua casa. Amém, eu creio. É nessa fortaleza que eu estou fundamentado, com os meus pés fincados. Se nós estamos fundamentados na rocha, mal nenhum nos atinge. Quero profetizar sobre a sua vida. Fundamenta a sua casa, fundamenta a sua vida, fundamenta a sua família na rocha do Senhor Jesus. Que venha o vento que vier, a tempestade que vier e o terror que vier, nada te tira do propósito, nada te tira do caminho, nada te faz desviar da presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus nos dá esse conforto e essa segurança. Saber que mal nenhum nos atinge. O Salmo 118, verso 10, diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se refugia, e lá está seguro. Eu quero te convidar nesta noite a fechar os seus olhos, aí onde você está nesse momento, e falar com o Senhor assim: Pai, eu quero me esconder na torre forte da Tua palavra. Eu quero me esconder na torre forte, que é o Senhor Jesus. Porque eu sei que lá o Senhor me guarda, eu estarei seguro, eu estarei protegido, e mal nenhum alcançará a minha casa. Quem acredita, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Alguns irmãos, quando leem esta passagem do Salmo 23, verso 5, eles leem essa passagem e tem essa passagem assim como um gostinho de vingança, Porque o texto diz que o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos adversários, na presença dos inimigos. E aí nós, que somos muito mais da terra do que do céu, a gente pensa assim: o meu Senhor vai me colocar num lugar alto para me esfregar na cara dos meus inimigos a minha vitória. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca vai acontecer. O que o Senhor está dizendo nesse versículo aqui, preste atenção nisso, é que Ele vai nos ungir, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar para nós enfrentarmos todo e qualquer tipo de inimigo, não natural, mas espiritual, que se colocar diante de nós. O nosso inimigo, ele é sempre espiritual, não são pessoas. Diga para o seu irmão: o nosso inimigo são demônios que agem nas regiões celestiais. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados, contra potestades que agem nas regiões celestiais. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Eis que vos dou a autoridade. Para quê? Para na cabeça de escorpiões. O Senhor já te deu todas as armas. Por isso é que eu disse, eu fiz referência aos filmes de suspense que eu assisto, que naqueles filmes eu me assusto porque o filme foi feito para me assustar. Mas relativamente a demônios, eu não tenho nenhum problema em enfrentar demônios. Porque se você tem uma vida guardada no Senhor, se você não tem brecha aberta, o inimigo é que tem que ter medo de você. Porque ele sabe quem te delegou a autoridade, quem é que ungiu a sua casa, quem é que ungiu a sua cabeça para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões significam justamente todo o levante do inferno contra a minha vida e contra a sua vida. Se você entendesse de verdade quem foi que te ungiu e te preparou para ter uma mesa
diante de todos os inimigos, que todos os dias se colocam diante de Deus para acusar, para apontar o dedo para você e para dizer todas as suas falhas, sem esquecer nenhuma delas. Desde que você nasceu diante do nosso Deus, se você soubesse o poder que você tem, você não passaria por nenhum desafio sem ter vitória lá na frente. O crente que não tem vitória é porque não conhece o poder e a autoridade que a palavra lhe deu. Se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, o Senhor, ele transfere poderes a quem ele deseja. Não é que você precisa receber, você precisa tomar posse, porque dar já foi dado lá atrás. Sim, eu creio. Jesus Cristo nos deu, eis que vos dou autoridade. E a autoridade, quem fez exército sabe o que é autoridade, sabe o que é uma voz de comando. Quantos fizeram exército aqui? Só eu? No exército funciona assim. O sargento chega e fala: batalhão, sentido! E todo mundo que estava em determinada posição de descanso se coloca na posição de sentido. Imediatamente se chama voz de comando. Atenção, batalhão, apresentar armas! Aí todo mundo. Isso se chama voz de comando. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tem a ver o seguinte, que quando você dá uma ordem, o inimigo tem que obedecer. Amém. Imediatamente e sem recusar, porque a palavra de Deus é ordem irrecusável, é voz de comando irrecusável. Aleluia. O nome de Jesus, ele é autoridade sobre todo tipo de serpente e escorpião que se levantar contra a sua vida. Amém. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. O Senhor já nos ungiu na presença dos nossos adversários. Ele já nos ungiu a cabeça com óleo. Este óleo representa a presença do Espírito Santo. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de regozijo. Sabe por quê? Porque no inferno, nessas regiões celestiais, o seu nome já está lá registrado. E o inimigo, ele tenta, por exemplo, vou voltar nos filmes, através de seriados. Todos esses seriados, eles tentam, todos esses filmes de terror, de suspense, eles tentam dar para o inimigo um poder que ele não tem. Lembra quando você estiver assistindo um filme de terror, não é aconselhado que você faça isso, mas lembra que aquilo é para maximizar o poder do inimigo. Porque o inimigo, ele é um mentiroso, mas ainda continua sendo filme. Sendo filme é ficção. Ficção é mentira, não existe. Satanás não tem esse poder todo que os seus seguidores tentam lhe atribuir. Agora, todo o poder está no nosso Deus. Amém. O que a palavra de Deus diz? Que maior é aquele o quê? Em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo, ele vem batendo no peito e vem falando que ele faz, ele acontece, mas é tudo, é gogó. Porque o nosso inimigo, além de ser um excelente estrategista, ele é um marqueteiro de primeira. Ele faz um marketing muito bom de si mesmo. E a grande maioria das pessoas, elas compram o produto que ele vende. Qual é o produto? Que ele é poderoso, que ele é forte, que ele é dominador, que ele dá coisas que ele não tem. O nosso inimigo, ele é um paupérrimo, ele é pobre, ele é um perdedor. Até o inferno foi Deus que criou para ele. Nem o inferno é dele. Até o inferno Deus criou para ele. Nem o inferno. Presta atenção, a próxima vez que qualquer inimigo tentar se levantar contra você, dá uma voz de comando, com autoridade. De vez em quando eu falo aqui na igreja, agora fala com voz de profeta. É para você acostumar a dar voz de comando contra o inimigo. No seu nome. Amém? Não é no seu nome, não. É na autoridade do nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz a diferença. Não é falar grosso, não é falar alto, não é falar forte, mas é colocar o nome de Jesus
como sendo o seu Senhor, aquele que está sobre a sua vida, sendo a referência naquilo que você está dizendo. Não falo por mim mesmo, mas eu falo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Satanás maldito, cala a boca e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Não peço, mas estou mandando na autoridade do nome do Senhor Jesus. O Senhor já ungiu a sua cabeça para você ter vitória sobre toda a situação do inimigo. Amém? Amém. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia. Eu vou ter que ficar correndo atrás da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Não. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos um pacote de bênçãos. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos um pacote de bênçãos. Nós recebemos o céu, nós recebemos a eternidade na presença do nosso Deus, nós recebemos prosperidade, nós temos autorização para prosperar aqui nessa terra. Nós recebemos um pacote de bênçãos. E entre essas bênçãos, a bondade e misericórdia do Senhor. Davi, ele está dizendo, diante de uma situação complicada, que apesar dele estar sendo perseguido, ele saber que é uma luta espiritual acontecendo de perseguição, ainda assim, ele sabe que onde ele for, onde ele estiver, seja na caverna de Adulão, seja enfrentando o inimigo que for, lá estará a bondade e a misericórdia do Senhor perseguindo Davi. Se ele vem para cá, se ele corre para cá, está vindo a bondade e a misericórdia. Opa, dá uma neguinha, e a bondade está perseguindo até alcançar. Até alcançar, Guilherme. Até alcançar, pastora. Até te alcançar, Milena, Luísa, Júlia, Rafaela e Davi. Pastor. Esse salmo é muito mais poderoso e traz muito mais revelação do que a gente imagina. Se a gente tem a revelação do Espírito Santo, nós entendemos. Coisa que o inimigo não entende. Porque o inimigo ele só consegue ler e entender a nível espiritual. Porque a revelação, a palavra rema, ele dá para quem ele quer. Por isso que na palavra está dito, escrito, registrado, que ele entrega para os seus pequeninos. Para nós. Pequeninos por quê? Porque nós desejamos, nós nos colocamos numa situação de humildade diante do nosso Deus. Nós, nada. Nós devemos nos diminuir para que o nome do Senhor cresça. Aquele que se diminui e coloca o seu Deus maior do que si mesmo, maior do que as suas vontades, que é o mais difícil, esse que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e ele sabe que as outras coisas serão acrescentadas, esse é honrado, esse é guardado, esse é protegido, esse recebe misericórdia e bondade do Senhor, esse prospera. Muitas pessoas passaram por situações dificílimas em 2020. Muitas pessoas voltaram para o Brasil por causa de trabalho aqui nos Estados Unidos, mas você foi guardado. A sua casa foi guardada. Faltou alguma coisa para alguém? Não. Olha só que Deus maravilhoso. Portas fechadas. Empresas fechadas, empresas quebradas. Muitas pessoas, infelizmente, sem Jesus, talvez se desesperaram. Talvez até pessoas dentro da igreja se desesperaram a ponto de tirar a sua própria vida. É extremamente dolorido saber disso. Por quê? Porque talvez elas tenham recebido Jesus só no nível do racional. A hora que foi pro vamos ver, a hora que foi pro vamos testar, a hora que o inimigo disse assim, agora é a minha vez de testar para ver se fulano de verdade confia naquilo que ele prega. Muitas pessoas foram testadas e reprovadas em 2020. Se desesperaram, algumas por não ter a presença de Deus e outras por pensarem que tinham a presença de Deus. Mas estava apenas a nível racional. Era simplesmente um culto religioso.
ela participava porque, tradicionalmente, ela cresceu na igreja e todos os domingos o pai levava para a igreja. Então aquilo ficou automático, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Vai para a igreja, mas não sabe o que está fazendo lá. Entra dentro da igreja, mas a igreja não entrou dentro dela. Ela está dentro da igreja, mas não abriu espaço para o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fazer morada dentro dela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que diz a palavra? Não temerei mal algum. 2020 e para muitos o início de 2021 foi um vale de sombra e da morte. Meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei quem está comigo. Você pode ler o Salmo e você vai alterar esse Salmo e ele vai fazer ainda mais sentido para você sem alterar o contexto ou a palavra de Deus. Só você colocar na primeira pessoa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu Deus, é muito forte. O Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários espirituais, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, tudo, não precisa nem alterar nada, tudo está na primeira pessoa. E quando a gente lê, a palavra do Senhor diz que algumas pessoas são carne, elas estão mais pendentes para a carne, e outras pessoas estão mais pendentes para o espírito. E a gente precisa ter paciência com todos eles. Porque nem sempre a pessoa espiritual demais significa também que ela é uma pessoa que não dá problema. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos muito mais carne do que espírito e melhorar, passar para o próximo nível, para que nós possamos alcançar o Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor nos revela que Ele é Espírito. Amém? A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero te convidar a se colocar de pé. Gui, apaga as luzes. Aleluia. Salmo 23. Fala sobre algumas questões que eu queria resumir para você agora. Em primeiro lugar, no Salmo 23, verso 1, a palavra de Deus se revela como provisão. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nunca, jamais, em tempo algum, faltará o pão na sua casa. Faltará os recursos necessários para você cumprir as obrigações da sua vida. Você jamais será aquela pessoa que será chamada como caloteiro. Você não. Porque a proteção do Senhor, a provisão do Senhor está sobre a sua vida. Coloque sua mão sobre a sua cabeça e diz assim: a provisão do Senhor repousa sobre a minha vida, repousa sobre a minha casa. Nada me faltará. No verso 2, o verso 2 fala sobre descanso. Eu quero profetizar sobre a sua vida que ainda que você esteja cansado, o Senhor vai retirar todo esse cansaço da sua vida hoje, nesta noite. Diga assim: a partir de agora, todo cansaço sai em nome de Jesus. Todo cansaço de ordem natural sai em nome de Jesus. Todo cansaço de ordem espiritual sai em nome de Jesus. Dá uma ordem: sai em nome de Jesus. Todo cansaço para a glória do Deus vivo. Receba o refrigério em nome de Jesus. Para você que está passando por situações de injustiça, calúnia, sendo as pessoas falando mal, sendo maltratado no trabalho, sendo maltratado por colegas, sendo maltratado por familiares, injustiça de todas as formas, receba a justiça de Deus.
em nome de Jesus. Verso 3 fala sobre justiça. Nós já falamos sobre provisão, sobre descanso, sobre justiça. Verso 4 fala sobre proteção. Coloque as mãos sobre a sua cabeça mais uma vez e diga assim: a proteção do Altíssimo Deus está sobre a minha vida. Eu estou guardado debaixo das mãos poderosas do meu Deus, em nome de Jesus. O verso 5 fala sobre unção, capacitação para superar problemas, capacitação para superar desafios, tanto desafios naturais quanto desafios espirituais. O nosso Deus te capacita essa noite. O nosso Deus derrama um óleo novo sobre a sua cabeça. E você vencerá os desafios em nome de Jesus. Coloque a mão mais uma vez sobre a sua cabeça e diga assim: nesse momento, pela fé, eu recebo esse óleo novo do Salmo 23 sobre a minha vida. Eu recebo a unção do céu para vencer dificuldades, para vencer os meus adversários, para superar os desafios, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E por fim, fidelidade. Eu quero reforçar que o nosso Deus é um Deus fiel. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando nesse momento. Pastor, às vezes eu sinto que Deus está muito longe. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Davi, ele escreveu esse salmo não na proteção do seu castelo, mas escondido nas montanhas. Porque havia um rei, a quem ele chamava de pai, que o estava perseguindo. Mas ainda assim, a fidelidade do Senhor jamais abandonou Davi. Eu quero decretar essa fidelidade sobre a sua vida também. Selar no mundo espiritual de uma vez por todas, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre a cabeça e mais uma vez repita assim: eu creio que a bondade e a misericórdia do meu Pai, do meu Deus, me acompanham. Aonde eu estiver, a fidelidade do Senhor é comigo. Quem crê diz amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, meu bom Deus, por mais esse culto maravilhoso, onde nós viemos aqui, meu bom Deus, para aprender mais de Ti e para sairmos daqui capacitados, renovados na Tua palavra. Obrigado, meu bom Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. E ela separou nesse momento, meu bom Deus, os nossos medos e inconstâncias por um lado e as nossas qualidades na Tua presença por outro lado. Nós estamos, meu bom Deus, neste momento, revestidos pela palavra que está registrada no Teu Salmo, de número 23. Nós cremos que essa palavra é verdadeira, Pai. Nós cremos que essa palavra é uma palavra de vida, uma palavra de vitória. E quando agora, meu Pai, a partir desse momento, eu passar por situações ruins, situações de dores, situações problemáticas e de desafios, eu me lembrarei dessa palavra, Pai. E a minha alma vai descansar no Senhor. A minha alma vai descansar sabendo que o Senhor trabalha para os seus enquanto eles dormem. Olha, não perca mais noite de sono por causa disso, não. Por causa de problema, por causa de fofocas, por causa de falatório das pessoas. Não perca mais tempo nisso, não. Porque há um Deus que te protege e te guarda. Há um Deus que tem prazer na sua vida. Há um Deus que morreu na cruz para que você não precisasse sofrer absolutamente nada. Amém? Feche seus olhos.